senhora presidenta dessa sessão, deputada Patrícia, os demais deputados e deputadas, eu queria, nessa manhã, logo após um dos maiores atos em defesa da Seguridade Social que nós presenciamos nos últimos anos nesse país. No dia 22 de março, acorreram às ruas do Brasil milhares de pessoas. Os números dão conta que, em Fortaleza, pelo menos 30 mil pessoas foram às ruas. Na sua grande maioria, educadores e educadoras. Aqueles e aquelas que estão em defesa da Seguridade Social e contra a proposta de concentração de riqueza e de empobrecimento que está sendo posta sob análise pelo governo federal. A estratégia do governo federal, uma estratégia midiática gigantesca, é de colocar aos mais pobres os custos da crise fiscal. A proposta de reforma de Previdência, que está colocada em tramitação no Congresso Nacional, assinada por este governo, que tem a absoluta intimidade do mercado financeiro, é um governo guiado para os interesses do mercado financeiro, um governo guiado para os interesses dos mais ricos. Esta proposta é uma proposta que, sob todos os pontos de vista daqueles que nós queremos, políticas distributivas e políticas de proteção social, ela é uma proposta nefasta. É por isso que milhares de pessoas foram, na semana passada, às ruas do Brasil e vão continuar mantendo-se nas ruas, em manifestações, mas, sobretudo, com um esforço muito grande de desenvolver a informação correta. No Brasil, nós temos, já se fala bastante sobre isso, uma das piores desigualdades do planeta, uma das piores concentrações de riqueza do planeta. E isso é, dentre outras coisas, impulsionado pelo Estado. O Estado, a partir da sua estrutura tributária regressiva, ele impulsiona a concentração de riqueza. O andar de cima, que, sobretudo, vive de dividendos e de rendas, ele vive boa parte de rendas isentas e não tributáveis, diferente do andar de baixo, que é tributado no consumo e é tributado na renda. É tributado no consumo porque aquele que ganha até 2 salários mínimos tem 42% da sua própria renda revertida em impostos de consumo. Aqueles que vivem com até 2 salários não têm as possibilidades que aqueles que vivem com mais de 160 salários, que vivem, sobretudo, de renda e rendimentos isentos, portanto, não tributáveis. Nós temos, portanto, o nosso desequilíbrio é um desequilíbrio, o nosso desequilíbrio é um desequilíbrio de base estrutural. Não é causado pela Previdência, não porque a Previdência brasileira ela seja muito boa a ponto de dar proventos que garantissem a velhice dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais pobres, com a segurança a que têm direito. Ao contrário. Ao contrário. O que está sendo colocado nesta reforma é praticamente dizer aos mais velhos, a geração que passou a vida inteira trabalhando, que o seu envelhecimento seria um custo para o país. A pessoa passa a vida inteira trabalhando, produzindo riqueza social esta que ela não tem acesso pelas estruturas da sociedade, por políticas concentradoras de renda. Ao chegar à velhice, o momento que ela precisaria de segurança, inclusive para a sua saúde, para a sua alimentação, para a sua moradia, ela não tem esta segurança. E aí, toda a narrativa do governo é de colocar a culpa na Previdência. Ela não diz, o governo não diz, dentre outras coisas, que a Seguridade Social brasileira ela tem mais de 157 bilhões anuais só de desonerações. Ou seja, gente que deveria, o patronato, que deveria contribuir para a Seguridade Social brasileira e não contribui. O governo não toca nisso.
O governo não quer tocar na reforma tributária. Se hoje o governo quisesse dobrar a arrecadação do andar de cima, tributando aqueles que vivem de dividendos de empresas de capital aberto, ele poderia, no primeiro ano, chegar a 357 bilhões de reais de aumento da arrecadação. Ele não precisaria tomar dos mais pobres. Além disso, esta reforma é uma reforma particularmente danosa às mulheres deputadas. As mulheres professoras da educação básica, as mulheres trabalhadoras rurais, as idosas que vivem do BPC. O BPC, o benefício da prestação continuada, que hoje é garantido a todo idoso acima de 65 anos em situação de miserabilidade. A maioria daqueles que acessam o BPC, o benefício da prestação continuada, que corresponde a um salário mínimo, é de mulheres, são idosas. Ao estender para 70 anos, eu, portanto, reduzo a possibilidade de que estas idosas tenham de acessar este benefício. Dizer que vai atribuir R$ 400 a partir de 60 anos é patético, porque, na verdade, é tratar pessoas em situação de miserabilidade, inclusive, para que continuem em situação de miserabilidade. As professoras do Brasil, que são a grande maioria da educação básica, o Brasil tem 2,2 milhões de professores e professoras, só que a maioria da categoria é de professoras, que hoje tem o bônus previdenciário de 25 anos. Estas professoras serão, agora, imagine uma professora com 38 anos de idade, com 14 anos de serviço. Agora, de cara, ela vai ter 10 anos a mais, porque ela não vai entrar em regra de transição. 10 anos a mais. Uma das categorias, deputadas, que mais tem processos de depressão laboral, burnout, processos que são indiscutivelmente processos danosos envolvendo a sua própria categoria. Agora tem uma terceira questão. Esta proposta quebra as economias do Nordeste brasileiro. Vossa Excelência, permite uma parte, deputado? Claro, deputado. Esta proposta quebra as economias do Nordeste brasileiro. Deputado, só que me pediu uma parte. O Estado do Ceará tem 184 municípios. 173 municípios, a arrecadação própria é 2 a 3 vezes menor que os benefícios sociais e previdenciários. Quem aqui foi prefeito ou prefeita sabe do que eu estou falando. A economia do semiárido nordestino, ela depende, dentre outras coisas, de políticas distributivas. O Ceará é 4% da demografia, 4% da população e 2% do PIB. E, portanto, a política distributiva, a política de seguridade social, ela, para nós, é uma política econômica também. O pequeno comerciante, a pequena bodega, ela, dentre outras coisas, ela tem como clientela o titular de benefícios sociais e previdenciários. E um quarto motivo, deputado Jaime. Quando eu retiro o tempo de contribuição, estabeleço idade mínima, eu estou dizendo que a atual geração de trabalhadores vai trabalhar mais tempo, que é o objetivo da reforma. Isso vai ter um impacto negativo na geração jovem, porque os postos de trabalho que os mais jovens poderiam ocupar vão continuar sendo ocupados por mais tempo pela atual geração. Portanto, o nosso desequilíbrio ele é, sobretudo, fiscal e tributário. Ele não é da Seguridade Social. Se mira errado, se coloca errado. Eu estou com os dados aqui, antes de passar à parte, eu estou com os dados aqui. Fizemos um grande ato na sexta de manhã, mas eu quero dizer que esta casa recebeu 4 grandes especialistas na tarde da sexta-feira, trazidos pelo Sindifisco Nacional e pela Anfip. O Sindifisco é o do Sindicato dos Auditores da Receita Federal e a Anfip, a Associação dos Auditores da Receita e da Previdência, da Grande Receita. Vieram para o Ceará a convite do Sindifisco e da Anfip, a senhora Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, a professora Denise Gentil, uma das maiores especialistas em economia previdenciária da UFRJ, e o Floriano Martins, que é o próprio presidente da Anfip. Deputados, os dados que eles apresentaram são estarrecedores
Não do ponto de vista só da Previdência, mas do ponto de vista da excessiva concentração de riqueza, mas, sobretudo, da tributação dos mais pobres. Portanto, é necessário dizer que há alternativas à reforma da Previdência. Porque isso não é uma deforma, isso não é uma reforma, isso é uma deforma. Reformar, poder-se-ia pensar na atualização das tábuas etárias. Não é o que está sendo feito. Está se retirando o tempo de contribuição, está se retirando o bônus previdenciário de algumas categorias e, sobretudo, apenando os mais pobres. Deputada Érica, deste 1 trilhão que o governo diz que vai economizar, 66% vem de quem ganha até 2 salários. Ou seja, quem mais vai contribuir é o contrário do que diz a propaganda. O que é que a propaganda diz? Combater privilégio. Não é. Não é. Eu estou com os dados aqui. Estou com a simulação da aplicação da proposta da reforma. Deputados, eu vou repetir esse dado. Em aplicando-se esta proposta, 66% do trilhão que se quer economizado vão sair de quem ganha até 2 salários. Portanto, quem está sendo apenado é o mais pobre. É aquele que vai, ao fim e ao cabo, deixar de consumir no pequeno comércio do pequeno município do semiárido nordestino. Eu vou repetir esse dado, porque aqui tem muita gente que foi prefeito. 173 municípios dos 184 municípios do Ceará, a arrecadação própria é menor de 2 a 3 vezes do que os benefícios sociais previdenciários. Se eu retardo os benefícios sociais previdenciários, eu quebro as economias do semiárido nordestino. Deputado Jair. Deputado Renato Roseno, a questão da Previdência é uma questão de sobrevivência do Brasil. Muitas coisas podem ser modificadas na proposta original, mas, primeiro, eu contesto esses dados do Sindifisco, porque é um dos sindicatos mais preocupados com que a reforma não saia, porque está exatamente nesse meio dos privilegiados. Enquanto que o trabalhador normal, hoje, da iniciativa privada, que contribui com 20 salários mínimos por mês para se aposenta ganhando R$ 5.700 no teto máximo. Juízes, promotores, nós, deputados, os auditores, todas essas categorias se aposentam com 30, 35 mil reais por mês. Isso foi resolvido em 2013 com a instituição do FUNPRESP. Mas ainda é assim. Eu sou servidor federal e se aposenta. Eu sou servidor federal. Se aposenta. Eu sou servidor federal, digo isso. Eu acho que isso, Vossa Excelência mistura. Vamos dizer, eu sou a favor da tributação dos dividendos. Mas isso tem nada a ver com previdência. Mas isso tem a ver com crise fiscal. Mas o Brasil tem outro problema, que é a arrecadação. Nós vamos resolver isso em outro momento. A previdência ela tem que ser equilibrada dentro da própria previdência. O benefício continuado que está proposto, se fosse eu não teria proposto dessa forma, mas teve uma intenção boa. Por quê? Porque só quem tem direito ao benefício continuado é quem tem 65 anos hoje. O que é que o governo propôs? Com 60 eu já antecipo uma parte e com 70 anos ele recebe cheio. É 6 por meia dúzia, porque se a pessoa que começa a receber, mesmo os R$400, com 60 anos, morre com 65, antes de chegar no que ele teria o direito, ele perdeu aqueles 4 anos, passou na miséria aqueles 4 anos. Mas eu acho que isso aí o Congresso vai decidir, não, é 6 por meia dúzia. A questão da Previdência, que não é previdência, é assistência social. Aposentadoria rural é assistência social, foi criada na época da Revolução. Me dê mais uns minutos. Eu vou terminar de ouvir. Foi criada pelos militares para dar um alívio ao campo. Quando veio a Constituição de 88, a Constituição Mamãe, ela trouxe isso para dentro da Previdência, que é uma das razões do estouro. Se a gente quer dar um salário para cada trabalhador rural, que eu acho muito justo, aí todos os argumentos de Vossa Excelência estão corretos, que roda a economia, que 74 municípios recebem mais dinheiro via esse canal do que do próprio arrecadação do município. Isso agita a economia local. Concordo. Agora, isso não é previdência, porque não há contribuição. Veja, o governo está trazendo isso para dentro e não está modificando em nada.
Quem hoje, o agricultor que se aposenta lá no interior, vai receber o mesmo valor, o mesmo salário mínimo. A questão da proposta de aumentar a 5 anos para as mulheres, isso pode ser negociado também. Mas deputado, mas não como uma queria bandeira, tocar nesse assunto. Mas não, só me permita concluir, 30 segundos. Mas não como uma bandeira de querer derrubar a reforma previdenciária, alegando fatos que não são verdadeiros. Okay. Todas as pessoas que são mais contra, exatamente são esses que ganham mais de 20 mil reais por mês, que não querem abrir mão, de perder. Nós, deputados, vamos dar nossa contribuição. A partir de agora, aprovou a reforma da Previdência, o deputado vai se aposentar com R$ 5.700. Então, esses privilégios vão acabar. O juiz, promotor, seja quem for, vai se aposentar com R$ 5.700 ou o teto que for na época. Então, dizer que 64% vem de quem ganha até 2 salários mínimos é o contrário. Eu vou lhe mostrar. É o contrário. Eu vou lhe mostrar a simulação, porque isso é a defesa daqueles que querem manter os privilégios. Não, deputado, eu quero me contrapor a Vossa Excelência. Primeiro, deputado, o senhor me conhece? Eu tenho rigor técnico em tudo que eu falo. Então, a primeira coisa é o seguinte, a questão do teto dos servidores federais. Desde 2013, com a instituição do FUNPRESP, o teto é do RGPS. O senhor está equivocado. Desde maio de 2013, qualquer servidor federal, legislativo, judiciário ou executivo, se ele quiser, para além do teto, ele contribui para a Previdência Complementar. Que, no caso da federal, é o FUNPRESP. Número 1. Número 2. A aplicação da reforma que está proposta aí, o trilhão que eles estão alardeando, não vem dos mais ricos, não. Vem dos mais pobres. 3. Você sabe quanto é que foi o gasto de juros ano passado? 502 bilhões. Sabe quanto é que foi o gasto com a Previdência? 436. O gasto de juros é exatamente por conta do desequilíbrio fiscal. Nós temos que equilibrar fiscalmente para o juro baixar. Defender, tirar do mais pobre para manter a rentabilidade de banqueiro é perverso. Deputado, se o senhor analisar a tributação de quem ganha até mais de 240 salários mínimos, eu estou falando de 240 salários mínimos. 70% da renda, deputado Walter, deputado Aldic, 70% da renda de quem ganha acima de 240 salários mínimos é de rendimentos isentos e não tributáveis. É gente, eu vou repetir isso, é gente que ganha... Está errado isso. Está errado. Mas isso é outra questão. É a questão de arrecadação, que o Brasil também vai precisar melhorar a arrecadação. Não é previdência. O que eu quero lhe dizer é que o equilíbrio das contas públicas não pode se dar pelo sacrifício do mais pobre. O equilíbrio das contas públicas ele tem que se dar, dentre outras coisas, pela reforma tributária, pelo aumento da tributação daqueles que ganham mais. Hoje, está se fazendo a reforma previdenciária porque não há coragem de fazer uma reforma tributária que se toque nos grandes privilégios. A Seguridade Social tem 157 bilhões... A mesa conceder mais um minuto para o senhor. 157 bilhões de desoneração. Eu vejo aqui servidores públicos. Vocês sabem quanto é que a desvinculação de receita da União tira anualmente da Seguridade Social? 1% do PIB. 1% da economia é desonerada da Seguridade Social. O deputado João Jaime toca num ponto que me parece que é importante. Ao tratarmos da Previdência, nós estamos tratando de assistência, previdência e saúde. É o tripé da Seguridade Social. Quem foi que desonerou isso? Desde o governo Fernando Henrique, em 96, com a instituição do PROER, depois o governo Lula e Dilma mantiveram a DRU, a desvinculação de receitas da União, e agora com o fatídico governo Temer, aumentou de 20% para 30%, isso dá 1% da economia nacional. Aí vocês vêm me dizer que tem que tirar do mais pobre? Presidente, agradeço, há muito a nós debatermos, mas sem dúvida alguma, essa proposta de reforma da Previdência é uma proposta que vai concentrar riqueza, portanto, vai ser boa para o andar de cima e vai empobrecer aqueles que já são muito pobres. Muito obrigado.